assunto Itabirito também com o Patrick. Mas agora eu preciso só dar uma pulada aqui para falar do Cruzeiro, né? Que venceu o Atlético Goianiense. Eu acho que nenhuma surpresa, né, gente? Nenhuma surpresa. Na nossa montagem aqui da nossa múltipla da KTO na sexta-feira, a gente já meio que montou. E aí com vitórias, eu não lembro vocês, mas eu fui de vitória, falei, não, o Atlético vence o Grêmio lá, já era, já pode considerar 3 pontos aí, é que foi no sufoco, mas venceu. Agora, o Cruzeiro aqui, nenhum motivo eu tinha para não acreditar, e o Luciano Dias vai contar, veja aí. Quase 60 mil cruzeirenses no Mineirão, torcedores que foram ao delírio logo aos 5 minutos, mão na bola de Gonçalo Freitas, dentro da área, pênalti para o Cruzeiro. Na cobrança, William, lateral da seleção, não perdoou. Parecia que estava fácil. Contra-ataque do Cruzeiro. Caio Jorge cruzou na medida para Matheus Henrique marcar o segundo. Cara, um movimento que eu gosto bastante, né? Uma das minhas características, esperar o lado que a jogada desenvolve, assim, atacar o lado oposto. E uma assistência sensacional do Caio. E eu pude fazer o gol ali, mas destaco a vitória, né? Que esses 3 pontos eram fundamentais aí pra gente. Mas o Atlético Goianiense não desistiu, foi pra cima, empilhou oportunidades. E de tanto tentar, o costarriquenho Campbell diminuiu o placar. O jogo continuou aberto no segundo tempo, lá e cá, chances para os dois lados. Aí entrou em ação um atacante que foi contratado para ser o homem-gol do Cruzeiro, mas que não vivia boa fase. Depois de 12 partidas, Caio Jorge desencantou. 10 minutos da etapa final, passe na medida de Matheus Pereira e o camisa 9 mostrou oportunismo para fazer o terceiro. Venho trabalhando, todo atacante quer estar fazendo gols e meu desejo não era diferente. Hoje tive uma oportunidade ali, fui feliz e espero ter outras durante as próximas partidas. Caio Jorge continuou tentando, desta vez pelo alto. Querendo sair da lanterna, o Dragão também se arriscou nas jogadas aéreas, mas não conseguiu diminuir. Final no Mineirão, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1. A gente teve muitas mudanças de elenco, de grupo. E aí a gente fala de pessoas que estão aprendendo a se conhecer, criar vínculo, né? Então, saíram 8 jogadores, chegaram 7. E esse processo todo tem acontecido nesse período. E a gente hoje dá sinais de que tem um grupo mais maduro, que se conhece, que está convivendo bem no dia a dia, que tem trabalhado bem. No jogo anterior eu disse aqui que eu colocaria na conta do Seabra e do Caio Jorge. Ontem eu coloco a vitória na conta do Seabra também, mas principalmente do Caio Jorge. Caio Jorge, você tem 22 anos de idade, é necessário que você entenda que o torcedor é passional. Se você faz, se você tá bem, o torcedor vai elogiar. Se você tá mal, o torcedor vai pegar no seu pé. Mas não é porque você, Caio Jorge, não. É com qualquer jogador. Um dia desse eu vi um monte de torcedores aí questionando o futebol e questionando principalmente a inércia, a passividade do Matheus Pereira, que é o 10 do futebol brasileiro, sobre a questão de, por vezes, a turma achava que estava acovardando para bater um pênalti, para chamar a responsabilidade. Nós estamos falando do Matheus Pereira. Então, Caio Jorge, isso acontece com você, vai acontecer com todos os jogadores. Entrou numa fase ruim, teve um tempo aí, e não muito distante, que começaram questionamentos, por exemplo, com Marlon, né? Aí Matheus Pereira, aí daqui a pouco outro jogador vai entrar nessa. Se o Cássio, entrar numa fase ruim, vai ser criticado também. Então, cara, foco e bola. E o treinador bancar e os caras te ajudarem e vai pra cima. E entender que o torcedor é passional. Você que tá aqui, Patrick, você foi vaiado, você foi aplaudido, hoje você tá numa outra função. O jogador precisa entender isso também, né, Patrick? É normal tomar vaia e ser aplaudido. Você passou por isso 200 mil vezes em 200 mil clubes. Eu passei muito por isso e se o conselho que eu puder dar cuidadamente, fazer um bom trabalho com vários profissionais que hoje tem
E no nosso âmbito do futebol, realmente a gente lida com não sei quantos milhões de adeptos, né, de torcedores, que vão torcer sempre para o melhor, porque o melhor seu vai ser o melhor do clube, né? Então, conselho de amigo é que você tenha força mental e que cresça cada vez mais, muito jovem, muito a entregar também ao Cruzeiro, e desejo sorte a você e que você tenha uma mentalidade boa para que você possa dar voos altos e fazer o melhor pela equipe que te contratou hoje. Então tenha paciência, tenha calma e muita sabedoria. Ô Valu, o que falam do Caio Jorge, estava até conversando com uma pessoa do Cruzeiro sábado de manhã, foi antes do jogo, sábado de manhã, e essa pessoa me falando sobre a questão do dineno, do profissionalismo, mas também destacando o Caio Jorge. Falou antes do jogo, hein? Aí o Caio Jorge vai lá, uma assistência, um gol e tal, de ser um cara muito dedicado, etc e tal. Ele precisa entender, tá aqui, conselho de um jogador, e você também do lado de cá, como analista e como torcedor, queria que você falasse também desse papel dele importante no jogo de ontem, mas também o jogador precisa entender, não só ele, mas todos entenderem que o torcedor é passional, Valuzinho. Que faz parte do processo. Ele disse, inclusive, na zona mista, isso que o Patrick está dizendo, de apoio psicológico, né, do quão é importante para todas as pessoas, né? Eu considero, pelo menos, sempre vou regularmente também à terapia, enfim, acho que é uma coisa que é fundamental para a nossa vida e isso precisa de ser quebrado. Ontem, para mim, o Caio Jorge foi o principal nome, a gente tem outros nomes também que foram muito bem. Importantíssima a vitória, vou falar de outros aspectos depois, importantíssima a vitória para o Cruzeiro, para quebrar uma sequência sem vencer num campeonato brasileiro de 5 jogos e num campeonato como o de pontos corridos. Quando você fica um mês sem vencer, que foi exatamente o que o Cruzeiro ficou sem vencer, mais de um mês na verdade. O Cruzeiro venceu dia 27/7 o Botafogo lá no Engenhão. Quando você fica um mês sem vencer e vence depois de 5 jogos e depois desse um mês e ainda volta ao G6 e por conta da derrota do São Paulo acaba sendo agraciado ainda com uma 5ª colocação, quer dizer que você passou por um momento difícil, mas que a campanha como um todo ela é muito boa, porque não é todo time que no campeonato vai ficar, repito, 5 jogos sem vencer e que nos primeiros 3 pontos que forem somados vai conseguir voltar à condição que estava antes dessa sequência negativa. E foi exatamente o que aconteceu ao Cruzeiro. Claro, com uma distância maior ali para o líder, falando agora de aspectos após a importância da vitória, que eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que celebrar sim, vai passar esses 14 dias no G5, né, da competição, se preparando para um jogo contra o São Paulo, que vai ser um confronto direto. São Paulo tem 41 pontos, a mesma quantidade de pontos que o Cruzeiro vai poder fazer esse jogo dentro do Mineirão. Agora, é claro que o Atlético Goianiense teve muito espaço, o meio-campo não conseguiu se entender depois dos 25, 30 minutos da primeira etapa, ainda precisa de acontecer um encaixe melhor entre o Wallace e Romero. O Cruzeiro teve um pouco de dificuldade, porque ontem o Seabra colocou o time para jogar num 4-3-2, o Matheus Pereira e o Barreal, que era o Caio. Mas no segundo tempo ele faz 2 linhas de 4, acho que o Cruzeiro acaba se encaixando melhor. Só um destaque, né? O William fazendo gol, em estado de graça, indo para a seleção brasileira. Grande passo do Matheus Pereira e o Romero, hein? Sério que quando os volantes chegassem, o Romero ia para o banco de reservas. Quem falou isso? Absurdo, colocar o Romero no banco de reservas, jogando o que está jogando. Eu colocaria, quando tiver o Wallace e o Matheus Henrique 100%, para mim o Romero tem que ir para o banco, sim. Você assistiu o jogo não assisti todo, assisti ao compacto. Mas eu, sinceramente, assisti outros jogos anteriores e sou capaz de opinar com tranquilidade sobre o que eu tenho visto dos 3 jogadores. E por isso eu reitero que eu acho que o Romero tem que ir para o banco quando os outros 2 estiverem 100%. Para mim, o Wallace e o Matheus Henrique jogam mais do que o Romero. E eu formaria o meio-campo com o Barreal à esquerda e o Matheus Pereira centralizado. Porque para mim foi o melhor Cruzeiro que eu vi até aqui. Eu gostaria de ver o Caio Jorge ao lado de um atacante, de fato. E não na forma como o Cruzeiro jogou no jogo de ontem. Eu acho que no jogo de ontem, para enfrentar o Lanterna, é uma situação que transforma, talvez, o jogo numa situação um pouco mais fácil. E importante, a vitória no jogo de ontem, pelo fato do Seabra ganhar uma sobrevida. É um cara que a gente elogiou muito aqui. Eu, inclusive, cheguei a apontar o Cruzeiro como o melhor futebol do Brasil em julho. Só que o Cruzeiro teve uma queda muito grande em agosto. Muito grande em agosto. E eu, sinceramente, entendo que o Seabra é capaz de fazer com que esse time volte a jogar bola. Então, eu estou confiante
de que o Cruzeiro conseguirá recuperar o que já apresentou lá atrás. Eu acho importante a vitória de ontem, principalmente quando o Cruzeiro pega esse 5º lugar para ele, lembrando que o Cruzeiro tem, jogando em casa, o São Paulo, que já é o próximo jogo, no dia 15, e depois se enfrenta o Bahia também, outro concorrente direto. O Cruzeiro vai ter esse tipo de oportunidade de fazer isso dentro de casa. E isso é valioso em um campeonato de pontos corridos, que você tem que ter essa regularidade, e lembrando que o Cruzeiro é muito forte jogando no Mineirão. A torcida deu mais um show, mais um espetáculo, o próximo jogo vai ser da mesma forma e, consequentemente, à medida que o Cruzeiro vai conseguindo essas vitórias, vão ser espetáculos atrás de espetáculos pela torcida do Cruzeiro que vem fazendo. Agora, não quero ser sommelier de torcida, né? Não quero ser sommelier de torcida, mas, depois de elogiar a torcida do Cruzeiro, sempre bom ter o mas, né? Quando o mas vem é que é a hora aquela vírgulazinha. Aquela vírgulazinha, para dar um puxãozinho de orelha. Vou falar do Caio Jorge também. Ele tem 22 anos, ele ficou um período parado, ele volta, ele vem para o futebol brasileiro. O Patrick está aqui, sabe de todas as dificuldades, acompanhou não só o caso dele, mas também de outros atletas que têm esse tipo de dificuldade de voltar ao futebol brasileiro. O Caio Jorge teve um jogo de extrema pressão, que foi o jogo que ele perde o pênalti, é vaiado por parte da torcida do Cruzeiro. Eu vou sempre colocar esse parte. Eu não quero dar aqui um manual de como torcer, mas eu quero dar um manual de como cuidar. É jovem, tem que ter o entendimento, aquele jogo passou, acabou. Mas ontem, parte da torcida do Cruzeiro, ao ser anunciado o nome do Caio Jorge, ele foi vaiado. Mais uma vez, eu pego e reitero. Não é para ser sommelier, mas é ter cuidado com o que é seu. O Caio Jorge é do Cruzeiro, ele é um atleta do Cruzeiro, então esse tipo de cuidado precisa se ter. E olha como o mental dele, que o Valu falou e que o Patrick falou, foi importante. Ele não só tirou a nhaca, né? Conseguiu fazer o gol, mas ele deu passe para o gol e foi um dos melhores em campo. Mesmo tendo sido vaiado por parte da torcida do Cruzeiro antes mesmo do jogo começar. Só uma notinha a respeito do gramado. Acho que a Minas Arena precisa de ficar atento ao gramado do Mineirão. A rotina do gramado do Mineirão vai ser modificada agora que o Atlético vai mandar alguns jogos lá. A gente não sabe quantos jogos o Atlético vai mandar daqui até o final do ano lá. De repente, provavelmente Libertadores ou alguns do Brasil. Enfim, não importa. Porque eu acho que a Minas Arena precisa de ficar atenta porque a rotina do calendário de uso do gramado vai mudar com essa questão do Atlético. E ontem o gramado não estava bom. E a gente sabe, pode ser que seja daqui para pior. Gramado soltando vários tufos, todos os jogadores, inclusive de Atlético Goianiense e Cruzeiro escorregando. Então acho que a Minas Arena precisa de ficar atenta aos cuidados com o gramado. Olha de que nós estamos falando, Patrick. Só pegando uma carona, tem muita coisa ainda pra gente falar no programa, mas, cara, gramado, Patrick. Nós temos problema com o gramado aqui, cara, já há muito tempo. O Mineirão melhorou, começou a Arena MRV, a Arena parou exatamente por causa de gramado. Por muito tempo era um problema do Horto, né? Principalmente quando você jogava muito lá, né? A sequência de jogos ali de América, Atlético, tá? Às vezes até o Cruzeiro lá. Tem gramado bom, e aí? O que vão fazer? Realmente nós estamos passando por alguns anos, né, com essa parte de gramado, de reclamações também. Já vi no programa anteriores, dando a bola, e já falávamos desse assunto, que não era um assunto para ser tão falado, né? Tem relação mesmo no resultado final do seu trabalho, se o gramado tiver 100%? Tem. Não, o gramado 100%, aquele gramado molhadinho, que a bola vai escorregando, isso facilita o jogo, né? Facilita sem dúvida, né? E quando a gente tem um gramado irregular, já estão falando que os jogadores já não são tão técnicos, né? Aí a probabilidade de erro aumenta, né? Bola no meu caso não, no meu caso nervosa. No meu caso não, né? No meu caso eu fazia distribuía. Ele é mascarado e mentira. Errava muito, mas realmente o gramado nosso precisa melhorar. Não só da Arena, como do Mineirão, já foi falado aqui também, que vai receber mais jogos, tem que dar a devida importância, né? Independência, estou precisando voltar lá, mas acredito que o Independência esteja muito bem qualificado. Um jogo menor lá, né? Verdade. Deve estar melhor. Eu sei, gente, o período de estiagem pode ser um problema. 135 dias, né? Eu sei que isso pode ser um problema. Entretanto, tem sistema de irrigação aí, pessoal. É só irrigar. Eu sei que é diferente chuva para o sistema de irrigação. Estou cansado de saber. Não foi um conceito que eu tirei da minha cabeça, não. Você conversa com quem entende.
As pessoas falam, Everton, você pode ter um sistema de irrigação dos mais avançados do mundo. Não tem nada igual o que vem de cima, né? Óbvio, isso é meio óbvio, né? Mas, desculpa. Tem outros países aí que também não chove tanto e, no entanto, são tapetes. Eu acho que tem mais relação com qualidade de grama. Não sei, só acho. Deixa eu falar da Egol aqui.